Oitavo. Décima oitava sessão ordinária do dia 24 de novembro de 2014. Convido o senhor primeiro secretário para proceder à chamada dos senhores vereadores. Vereador Aguinaldo Aparecido Valério. Presente. Vereadora Ana Maria Bortoleto de Fabem. Presente. Vereador Carlos Alberto Mesiara Ferreira. Presente. Vereador Doraci Marcelino Martins. Presente. Vereador Francisco Martins Saraiva. Presente. Luiz Desânia Víquio. Presente. Marcelo Pereira da Cruz, presente, senhor presidente. Sara Maria Tamilini. Presente. E Wilson Lourenço da Silva. Presente. Estão presentes os 9 vereadores na presente sessão legislativa, senhor presidente. Havendo o número legal, em nome de Deus, dou por aberto o trabalho da presente sessão. Convido o senhor primeiro secretário para dar conhecimento à casa, expediente recebido do senhor prefeito municipal. Galha, 11 de novembro de 2014, ofício de número 272/2014 do gabinete do prefeito. Assunto: encaminha projeto de lei de número 041/2014. Abaixa o áudio do microfone, acho que do presidente ou do secretário, por favor. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando para apreciação e deliberação dessa nobre Casa de Leis o projeto de lei supracitado que dispõe sobre alteração de metas e valores, diretrizes ao PPA 2014-2017 e LDO para 2014, e abertura de crédito especial e adicional suplementar ao orçamento de 2014. Solicitamos especial atenção dos nobres edis para aprovação do presente projeto de lei, bem como que sua tramitação se dê em regime de urgência, com apreciação em sessão... Desliga por favor, esse barulheiro aqui. Com apreciação em sessão extraordinária. Ao ensejo, reiteramos o protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Nilton Rodrigues Freire, prefeito municipal. Pela ordem, senhor. Está atrapalhando, fazendo barulho aqui. Com a voz do senhor de locutor... Está atrapalhando, vereador. Liga isso aí, não. Vamos morrer cozido aqui dentro. Está atrapalhando, vereador. Galha, 20 de novembro de 2014. Ofício de número 280/2014. Do gabinete do senhor prefeito. Assunto: encaminha projeto de lei de número 042/2014. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando para apreciação e deliberação dessa nobre Casa de Leis o projeto de lei supracitado que acrescenta o parágrafo único do artigo 1º da lei de número 2271, de 12 de agosto do ano de 2014, cujos motivos seguem expostos em anexo. Solicitamos especial atenção dos nobres edis para aprovação do presente projeto de lei, bem como que sua tramitação se dê em regime de urgência, com apreciação em sessão extraordinária. Ao ensejo, reiteramos os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Nilton Rodrigues Freire, prefeito municipal. Considerado objeto de deliberação, dá-se ciência dos mesmos aos demais edis que compõem essa Casa de Leis. Terminada a leitura do expediente recebido do senhor prefeito municipal, convido o senhor primeiro secretário a proceder à leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Não consta nada no expediente dos vereadores, senhor presidente. Terminada a leitura do expediente recebido dos senhores vereadores, convido o senhor primeiro secretário a proceder à leitura do expediente recebido de diversos. Nada consta também no expediente de diversos, senhor presidente. Nada mais havendo para tratar, suspendo os trabalhos para o intervalo regimental por 5 minutos. Ficamos no termo do artigo 177, parágrafo 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal da Cidade de Galha, Estado de São Paulo, convocado uma sessão extraordinária ao final da presente sessão ordinária, a fim de ser discutido a votação do projeto de lei número 41/2014 e 42/2014. Gostaria que os senhores vereadores fossem até o gabinete da presidência. Estou saindo, a Sara que vai mandar consertar.
Convido o senhor primeiro secretário a fazer a chamada para a ordem do dia. Vereador Aguinaldo Aparecido Valério. Presente. Vereadora Ana Maria Bortoleto Fabem. Presente. Carlos Alberto Niciera Ferreira. Presente. Doraci Marcelino Martins. Presente. Francisco Martins Saraiva. Francisco Martins Saraiva. Luiz Desânia Víquio. Presente. Marcelo Pereira Cruz, presente. Sara Maria Tamelini. Presente. E vereador Wilson Lourenço da Silva. Presente. Se fazem e permanecem presentes os 9 vereadores. Para a ordem do dia, senhor presidente. Entra em turno de votação e discussão e votação o projeto complementar número 02/2012, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal da cidade de Galho, estado de São Paulo, que dispõe sobre a atualização a ser aplicada na cobrança do Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, para o exercício 2015. Em discussões. Esse projeto só foi incluído a correção. Qual foi o valor? Quanto? 6,58. Correto. Encerrada as discussões, em votação o projeto de lei complementar de lei número 02/2014. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeiro turno de discussão e votação o projeto de lei complementar número 02/2014, de autoria do senhor prefeito municipal da cidade de Galho, estado de São Paulo, que dispõe sobre a atualização a ser aplicada na cobrança de Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, para o exercício 2015. Entra em primeiro turno de discussão e votação o projeto complementar número 03/2014, de autoria do senhor prefeito municipal da cidade de Galho, estado de São Paulo, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 1811 de 2006, que institui o Código Tributário Municipal, mais precisamente em seu anexo 4º, tabela 2, tabela para cobrança de taxa de serviço diverso. Tá. Em discussão. Esse projeto se refere à atualização das carneiras do cemitério. O terreno não vai ser mexido, só nas carneiras. Senhor presidente, senhores secretários, senhores vereadores, funcionários, senhores e senhoras que nos acompanham, internautas, muito boa noite. Bom, com relação a esse projeto das carneiras, eu sou favorável à correção, mas eu não sou favorável a esse aumento, apesar de estar um pouco defasado, não sou favorável a esse aumento, porque está dando mais de 80% no valor. Então, eu não posso ser favorável a isso. Se a gente colocasse aí 3 anos, parece que não mexe nisso, 4 anos que não mexe nisso, 5 anos. Você colocar 25%, quanto que daria? Tem uma calculadora fácil aí? Vamos pôr 30% de 250, dá 75, vai para R$325. Seria correção. Agora, para 420, de uma vez, eu acho que fica pesado para a população. Se fosse aí até uns 320, como eu falei aqui na reunião, eu seria favorável. Mas tudo de uma vez, eu sou contra porque vai pesar. Quem precisar, vai pesar. Então, por ser tudo de uma vez, por ser mais de 85%, para mim não é bom para a população. Senhor presidente, no caso, eu vou ser até a favor esse projeto, porque eu também achei essa mesma opinião na reunião de comissão, até achei que esse aumento deveria a administração subir todo ano proporcional, para não acontecer, às vezes, foi ficando defasado, hoje o nosso executivo ele tem que dar esse aumento por motivo de estar defasado. Não, assim, não sou contra
e não sou até a favor, mas você é a favor, porque eu precisei fazer uma carneira esses dias, e eu procurei, até mesmo vir na prefeitura, não pôde fazer, que não tinha condição de fazer as lajes e tal. Mas eu fui ver em particular, só de mão de obra, pediram para mim, não fui com só não, fui vários, me pediram R$300 só de mão de obra, fora o material. Quer dizer que eu acredito que nesse aumento que vai subir, a prefeitura em si, dando material e dando tudo, eu acredito que não esteja assim também um absurdo e tão caro. Isso eu estou falando pelo que eu fui verificar e hoje eu preciso fazer, e eu vou ter que fazer particular só de mão de obra, está acontecendo. Então, de repente, pode ser que sobe, está subindo essa porcentagem, mas também amanhã depois, pode vir alguém aí precisar, talvez não vá fazer, a pessoa vai ter que acabar fazendo também particular. Então, é um projeto até que nós temos que, vamos supor, mesmo sendo aprovado, nós vamos ter que ver o que é que vai acontecer. Então, hoje eu estou sendo até favorável a esse projeto por esse motivo, que eu estou precisando disso e fui verificar, só a mão de obra é R$300. Então, acredito que para 400, que vai a 420, eu acredito que com mão de obra, funcionários, né, no caso, trabalhando, material, tudo, eu acredito que não está um preço assim tão absurdo. Muito obrigada. Eu tive, à tarde, hoje após a reunião, estive conversando com um rapaz que trabalhou 16 anos no cemitério, o Toninho, que mora vizinho da minha casa, e comentei com ele a respeito disso. E ele falou, já fazem 5 anos que a gente não vê aumento nas carneiras do cemitério. Ele falou, só que é o seguinte, se for calcular hoje, fazer com um pedreiro particular, a prefeitura não está cobrando aqui a mão de obra no preço que deveria cobrar. Se for cobrar com mão de obra de terceiros, material, ele falou que ultrapassa os R$650. Ele falou, lá nós fazemos com funcionário da prefeitura, então é considerado só a hora de serviço. Ele falou, e a prefeitura está cobrando o material. O material que está sendo gasto quase corresponde aos R$420. Aí eu fiz até um levantamento de material e por um lapso eu esqueci na minha casa ao subir para a reunião. Mas o material dá R$480. E eu fiz nas lojas de materiais de construção aqui. Se bem que a prefeitura compra tijolo direto, tem algum, eu acredito que deve ter algum preço melhor no cimento, no cal. Para se ter uma ideia, só as 3 lajes que vão lá, elas custam R$70. Para se ter uma ideia do caso. Então, na minha opinião, eu concordo que tudo que onere a população, nós temos que prestar muita atenção, mas nós temos que repor o custo, senão a prefeitura não vai conseguir fazer mais isso. Eu esqueci até de fazer uma colocação, que até mesmo isso daí não é um gasto, uma coisa todo mês, ou uma coisa que a população vai tirar, isso é quando precisar. E também vamos torcer que não precise, que morra pouca gente da nossa população. Obrigada. Onde que eu parei aqui? Está aprovado em primeiro turno. Encerradas as discussões, em votação o projeto de lei complementar número 02/2014. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeiro turno de discussão e votação o projeto de lei complementar número 02/2014, de autoria do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal do Estado de Goiás, Estado de São Paulo. Por que está aqui? É porque você viu 2 vezes. Esse aqui, na verdade, é 3. Está aprovado em primeiro turno. Está aprovado em primeiro turno de discussão e votação o projeto de lei complementar número 03/2014, de autoria do Senhor Prefeito Municipal da Cidade de Goiás, Estado de São Paulo, que dispõe sobre a alteração da lei número 1811/2006, que institui o Código Tributário Municipal, mais precisamente seu anexo 4º, tabela 2, tabela para cobrança de taxa de serviços diversos. Entra em turno de discussão e votação o projeto de lei número 033/2014, do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal da Cidade de Galha, no qual estima a receita e fixa a despesa do município de Galha para o exercício financeiro de 2015. Senhor e dá presidente, outras providências.
Pela ordem, senhor presidente. Até passou um pouquinho. A respeito desse projeto, não está fazendo mais ata, né? Não, a ata é gravada. Então, oi? Mas é só áudio. Vídeo também? Vídeo. Então tá bom. Não, que eu ia pedir para constar o nome de quem vota a favor ou contra, mas se é áudio também não precisa. Obrigado, desculpa, presidente. Em discussão o projeto. Encerrada a discussão e votação do projeto de lei número 033 de 2014. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários que se manifestam. Está aprovado em turno 1 de discussão e votação o projeto de lei número 033 de 2014, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal da cidade de Galha, estado de São Paulo, na qual estima a receita e fixa a despesa do município de Galha para o exercício financeiro 2015 e dá outras providências. Providencia a Secretaria de Expedição de Autógrafos e dispõe das disposições aprovadas ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para fim de sanção. Entra em turno 1 de discussão e votação o projeto de lei número 19 de 2014, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal da cidade de Galha, que altera o artigo 6º da lei 2.215, de 5 de agosto de 2013. Em discussão. Do que é esse projeto, né? Esse é o projeto do Vale dos Funcionários? Do quê? Esse projeto está mudando o artigo 6º. Ele passa a vigorar da seguinte forma: o valor do benefício de alimentação previamente estabelecido nesta lei poderá ter reposição inflacionária todo ano no mês de fevereiro através do índice oficial previsto pelo INPC e na sua extinção ou ausência deverá se dar por outro índice oficial equivalente. Senhor presidente, o senhor leu, não deu para entender direito, o senhor leu a como era ou como vai ficar agora? Não, como vai ficar. Olha, aqui vamos deixar claro para que o pessoal que está aqui, os internautas entendam. Esse artigo 6º, o valor do benefício alimentação previamente estabelecido nessa lei, na passada estava assim, ó, terá sua reposição inflacionária todo ano no mês de fevereiro. Agora está passando para o seguinte: poderá ter. Então não é mais que terá, agora é que poderá ter. Então, aí a gente perguntou ao presidente, o presidente pode até responder aí, o porquê de mudar isso, porque a informação que a gente teve, do senhor presidente, até do nosso jurídico, é de que não vai mudar nada. Agora, se não vai mudar nada, por que está perdendo tempo de mandar um projeto desse? Alguma coisa há interesse de mudar. Porque o prefeito não ia mandar um negócio para nada. Então, fica difícil a gente votar uma coisa desse jeito, né? O nobre vereador, após ter sido indagado por Vossa Excelência, eu fui procurar perante a Prefeitura e a assessoria jurídica da Prefeitura o porquê essa mudança. Existe o seguinte: essa palavra ficou com duplo sentido de acordo com os advogados da Prefeitura, que no caso de uma execução ou de um processo, ela ficou com dupla interpretação. Em primeiro lugar, para se haver o aumento, mesmo que seja, deverá ser, vai ter que ser feita uma lei para que a Câmara aprove essa execução. Desse jeito aí, vai ter que se usar a lei do mesmo jeito, certo? Fui conversar com o prefeito falou, ó, acontece o seguinte, como na lei está dizendo que março é quando tem que suspender, e geralmente em março nós estamos com, fevereiro, né? Fevereiro. E fevereiro, nós estamos saindo
do recebimento de IPVA, do recebimento de PTU, de todos os recebimentos, ele falou, nós não temos como precisar um valor correto para fazer isso aí. E nós não precisamos conferir só no índice que nós temos, nós podemos dar até um aumento a mais, caso for necessário. Ele falou, então, o único problema desse projeto é que ele ficou com duplo sentido nessa frase, que deve ser nesse dia, e poderá ser nesse dia, e, do mesmo jeito, poderá trazer algum benefício a mais, se caso Baixa fazendo, por favor. Se caso a arrecadação esteja ao contento, ele possa dar alguma coisa a mais. Isso é o que ele me explicou. Tendo em vista que esse é um direito do funcionário e esse direito já é perpétuo, ele já não pode mais mexer nisso. Então, não há como prejudicar um funcionário por causa desse projeto. Presidente, o senhor vai me desculpar, eu até estudei pouco, mas poderá ter, dá muito mais dúvida do que deverá. Concorda? Poderá ter, poderá. E terá, para mim, é bem diferente. Eu acho que terá é muito mais firme e não dá duplo sentido nenhum. Agora, poderá ter, pode ser que sim, pode ser que não. Como é que fica o funcionário? Então, vai me desculpar, é o que eu falei, até estudei pouco, posso até ser corrigido, mas com relação a isso, não. E com relação também ao que o senhor falou, que o prefeito poderá dar mais conforme a arrecadação, essa conversa foi falado no reajuste passado. Não, o prefeito não vai reajustar o vale, mas vai reajustar os salários em 10%, que para o funcionário é melhor. Na hora que nós chegamos aqui, não era 10, era 7, ou 7,5. Então, e outra coisa, se fosse para ficar um negócio mais certo por causa da arrecadação, então que se mudasse o mês, não poderá ter. Cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua interpretação. Mas para mim, esse projeto tem alguma coisa que não tá batendo. Não está batendo. Então mudasse, o mês bom para dar aumento, que entra dinheiro, é fevereiro. E é fevereiro mesmo, é o que está aqui. Pode puxar aí os últimos 5 anos, que fevereiro, apesar de ter menos dias, ele é o que mais arrecada, é o que mais entra dinheiro na prefeitura do FPM e do ICMS. Isso eu tenho certeza absoluta. Então, sinto muito. Para mim, na minha opinião, é essa, e cada um tem a sua e nós vamos para a votação. A partir do momento que eu fui indagado pelo senhor, eu fui procurar informação, a informação que eu tive deles eu estou passando para o senhor. A discussão está em Eu só agradeço, senhor. Agora, como o senhor diz, eu não sou advogado, sou administrador de empresa. Perfeito. Diferente. Então, e eu estudei bem menos. Encerrada a discussão, em votação, o projeto... Eu estou até confundindo já aqui essa foto. 19, esse aqui mesmo. Encerrada a discussão, em votação, o projeto de lei número 019/2014. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Oi? Fica rejeitado em turno único de votação e discussão o projeto de lei número 19/2014, de autoria do senhor prefeito municipal da cidade de Galho, estado de São Paulo, que altera o artigo 6º da lei número 2215, de 5 de agosto de 2013. Entra em turno único de discussão e votação o projeto de lei número 037/2014, de autoria do senhor prefeito municipal da cidade de Galho, estado de São Paulo, que dispõe sobre a alteração da lei municipal número 2095/211 e 2100/211 e dá outras providências.
com a finalidade de dilatar o prazo concedido à empresa Constrol Lubrificantes Limitada. Em discussão. Encerrada a discussão e votação do projeto de lei número 037/2014. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado em turno de discussão e votação o projeto de lei número 37/2014, de autoria do senhor excelentíssimo prefeito municipal da cidade de Galho, estado de São Paulo, que dispõe sobre a alteração das leis municipais 2095, 2011, 2100 e 2011 e dá outras providências com a finalidade de dilatar o prazo concedido à empresa Constrol Lubrificantes. Providencia a Secretaria de Expedição dos autógrafos das disposições aprovadas ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para fim de sanção. Entra em turno único de votação e discussão o projeto de lei número 038/2014, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Galha, no qual institui a contribuição de iluminação pública do município de Galha. Consta dos autos duas emendas, emendas as quais serão votadas individualmente, antes do projeto principal. Assim, solicito o primeiro secretário de conhecimento à Casa da primeira emenda. Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Galha. Emenda de número 001 ao projeto de lei de número 038/2014. Nos termos dos artigos 183, inciso 6º e 208, inciso 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal da cidade de Galha, a Comissão de Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal de Galha apresenta a seguinte emenda substitutiva ao projeto de lei de número 038/2014, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Galha, que segue abaixo, cujo teor corrige o texto original, uma vez que, dessa forma, mostra-se mais viável a realidade de nosso município. Artigo 3º. A contribuição para custeio do Serviço de Iluminação Pública, a CIP, se dará pelo valor fixo de R$ 5,00 a ser acrescido na forma de energia elétrica, mediante convênio com a fornecedora, sendo este valor reajustado pelos mesmos índices aplicados pela agência reguladora. Parágrafo único. As pessoas jurídicas referidas no parágrafo 1º do artigo 2º dessa lei arcarão com a contribuição para custeio do Serviço de Iluminação Pública, a CIP, no importe mensal de R$ 10,00, sendo que esse valor reajustado pelos mesmos índices aplicados pela agência reguladora. Galha, 24 de novembro de 2014. O vereador Doraci Marcelino Martins e Luiz Desânia Víquio. Com voto contrário da vereadora e segunda secretária Sara Maria Tamelini. Não vai ser colocada essa para a votação primeiro? Vai ler as duas primeiro? Bom, eu acharia melhor que fosse votado primeiro, para não confundir, viu? Vamos lá. Em votação. Em discussão. O senhor vai explicar o projeto? Oi? O senhor vai explicar o projeto? Quer que eu leia o projeto na íntegra? Não é ler. Se quiser que eu leia para que os presentes tenham conhecimento do projeto, eu leio. Não. É que o Chico, o presidente, ele sempre, às vezes, faz um resumo do que é o projeto. Tudo bem, farei isso. Esse projeto se refere ao seguinte. Há 2 anos atrás, foi aprovado na Câmara Federal um projeto de lei no qual passaria a responsabilidade da iluminação pública para os municípios. As prefeituras entraram com uma ação judicial e foi protelado por 1 ano, foi protelado por mais 1 ano, tornaram a entrar, foi revogado a protelação. Não foi mais protelado e terá que entrar dia 1º de janeiro em vigor. Todas as prefeituras do estado de São Paulo, com algumas das exceções, Galha e algumas exceções, já vem cobrando essa taxa desde 2002, 2003. Tivemos o caso hoje, aqui que tivemos em contato, Garça, Júlio Mesquita e outras cidades aí, que já vem desde 2002 sendo cobrada essa taxa, e até então, essa taxa seria da iluminação pública. Como passou-se pela referida manutenção ser
feita pela Prefeitura, a Prefeitura terá que contratar uma empresa com responsabilidade, com engenheiro, para poder fazer esse tipo de manutenção. Mexer nos postes, mexer nos braços de luz, nos reatores, nas lâmpadas, nas fiações. Fizemos aqui uma reunião com um dos diretores da CPFL, na qual ele mencionou o perigo de ser contratada uma pessoa não idônea para fazer esse serviço, porque a rede é uma rede com alta carga de voltagem e poderá trazer muitos transtornos. Foi-se estipulado um valor, e nesse valor foi-se estipulado pela administração pública uma alíquota para cada fornecedor. A alíquota para cada fornecedor, tem o fornecedor de baixa renda, que gasta R$25, R$30, tem o de 50, foi estipulado uma tarifa de 9%, 9,5%. 9%? De 9%. Se o cara pagasse 25, ele ia pagar 9%, e ficaria a conta dele, aumentaria R$ 2,50. Se eu pagaria R$100, pagaria R$ 109, certo? Então foi feita o cálculo, espremendo o máximo que pudesse, para que não onerasse tanto na conta de energia. Sabendo-se já da situação que o Brasil se encontra, das despesas, das cargas tributárias um pouco excessivas em cima do contribuinte. Mas tendo também em vista que a Prefeitura não pode deixar, a partir do dia 1º, de cobrar essa taxa. Porque se a Prefeitura deixar de cobrar com aquela de arrecadação do jeito que está, não vai ter como pagar essa taxa. Nós estamos com a arrecadação bastante caída a partir de março. Como no projeto anterior mesmo o Carlinhos falou, existia uma pesquisa de aumento de 10% a 12% do funcionalismo, caiu nossa arrecadação em março, caiu abril, caiu maio, caiu junho, nós tivemos que dar um aumento um pouco menor para que não deixasse os funcionários à mercê, e é o que vem acontecendo com isso. Essa lei já existiu em Galha de 94 a 2007, se eu não me engano. Depois, não sei como foi feito, eu não fazia parte. Quando foi? Não foi 2007, foi 2004, né? Eu entrei em 2006. Aí essa lei, como na época, esse repasse não era feito para nenhuma indústria que prestasse serviço, essa lei foi considerada inconstitucional aqui em Galha. Agora eu não entendi aqui em Galha, mas várias outras cidades continuaram recebendo. Então o que acontece agora? Agora ficou uma situação bastante difícil para essa Casa de Leis. Porque nós não podemos abrir mão do recurso, porque esse recurso vai ser oriundo à iluminação pública. A comissão fez um parecer colocando... A emenda vai ler depois, não vai? A emenda já foi lida. Só para o senhor explicar para o pessoal então, o que estava acontecendo. Para ser aprovado isso aqui, foi feita uma emenda. Se essa emenda for aprovada, ela vai constar no projeto de lei. Se ela não for aprovada, eu fiz uma outra emenda que substituirá ela, que vai ser lida logo após, e daí, na hora que for lida a emenda, eu explico para vocês o porquê que eu fiz essa emenda. Em votação, a emenda número 001. Entra primeiramente em votação a emenda substitutiva número 01, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento. Não tem discussão? Foi feita a discussão? Não, eu pedi para o Chico explicar e eu quero falar também. Pois desculpa. não, em discussão, pode falar. Está em discussão? Está em discussão. Então tá bom. Então, vou discutir agora, eu vou discutir a emenda só a emenda, porque a emenda vai ser votada agora. Não é o projeto inteiro que vai ser votado agora primeiro. Primeira emenda. É o seguinte, o prefeito pediu 9% na conta de todo mundo, certo? O que a emenda da Comissão de Finanças está fazendo? Em vez de 9%, está colocando R$ 5,00 para cada casa, para cada pessoa física, e R$ 10,00 para cada pessoa jurídica, comércio e indústria. Se essa emenda passar, o valor vai ser esse, se o projeto for aprovado. Se o projeto for rejeitado depois,
Aí não vai se cobrar nada. Certo? Então era isso aqui, eu queria só explicar a emenda. Depois a gente discute sobre o projeto. Obrigado, senhor presidente. Eu só gostaria de corrigir um item da sua discussão, que é o seguinte. Esse valor no qual hoje nós gastamos com essa taxa 24 mil e quase 24 mil reais. Se essa emenda for aprovada, a prefeitura vai se recuperar de 13 mil e poucos reais. Ainda vai ficar um déficit de 10 mil reais que a prefeitura vai ter que tirar de um outro lugar para poder cobrir esse déficit. Essa lei, sendo aprovada com essa emenda, ela não vai cumprir o que ela teria que ser feito, porque o orçamento dessa, que é angariado nessa emenda, não vai cobrir os gastos que nós vamos ter. A prefeitura vai ter que criar uma outra despesa para poder cobrir isso. Presidente, não é bem assim. Eu não ia discutir isso agora, ia discutir isso na hora do projeto, mas eu vou discutir agora então. O senhor me dá, eu tenho mais tempo, o senhor me dá o tempo. Na verdade é o seguinte, com 9%, na verdade não, desculpa, não estou falando que o senhor está mentindo. Na minha explanação, acontece o seguinte, o prefeito quer 9% para todo mundo, para ele poder arrecadar 23 mil reais. A conta de energia que é paga hoje pela prefeitura e que já sai do nosso bolso é 13. Então, iria sobrar 10, porque o novo serviço é trocar as lâmpadas e aquele bracinho, tá? Tem um reator que vai lá até no poste. O poste já é da CPFL, o restante todo continua da CPFL. Então é o seguinte, se for aprovado 9%, a conta que a prefeitura já paga com o nosso dinheiro, nós vamos dar para o prefeito esse dinheiro de novo. Certo? E 10 mil vai para ficar fazer o serviço. Então, 13 mil nós já vamos pagar a conta que hoje já é paga pela prefeitura. Não vai onerar nada mais. E 10 mil iria para ficar fazendo manutenção. Então, se algum vereador quiser se manifestar, senão eu acho que está explicado. Obrigado, presidente. Em votação, a emenda 01. Entra em discussão. Em votação, a emenda do projeto 001 do projeto de lei 031/2014. Os contrários que se manifestem e os a favor se fiquem sentados. Oi? Essa outra não é. Está aprovada a emenda substitutiva número 01, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento. Por fim, entra em turno de discussão e votação o... Por fim, entra em discussão e turno de discussão o projeto de lei número 038, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Galha, Estado de São Paulo, na qual institui a contribuição de iluminação pública do município de Galha com as respectivas emendas. Em discussão, o projeto. Bom, agora a emenda foi aprovada, certo? Então a arrecadação já não vai ser mais 9%, tá? Isso aí já vai ser bem menos. Agora o projeto. O projeto... Ô vereador, o senhor está equivocando. Para baixa renda vai ser mais de 9%. Não. Não.
Eu falei que não... Pela emenda dele, não. Não, eu falei que não vai ser mais os 9% aqui do projeto original. Foi isso que eu falei. Então, agora nós vamos votar o projeto todo. Certo? Agora nós vamos votar o projeto todo. Dá licença que eu estou ficando velhinho aqui, precisando. Projeto que todos nós, vereadores, todos nós, para ser muito sincero, achamos conflitante demais, achamos que acaba beneficiando uns, prejudicando outros. Realmente, para mim, esse projeto tem que ser rejeitado e esse projeto tem que ser mandado novamente, com mais tempo para se discutir e para se eliminar essas distorções que todos nós, vereadores, achamos que ele tem. Certo? Então, agora nós vamos votar todo o projeto. Um exemplo que eu acho que é uma distorção é a zona rural pagar. Porque se nós estamos falando da lâmpada, do bracinho, do bico de luz, a zona rural não tem. A zona rural tem energia elétrica, rede de energia elétrica. Mas esse dinheiro é para mexer nos postinhos. Mas, como não houve tempo hábil, o prefeito mandou o projeto, acho que muito em cima, então vai ser votado do jeito que está. Obrigado, presidente. Presidente, uma palavra, um minuto. Primeiramente, boa noite a todos que se fazem presente, aos meus nobres amigos, e com todo respeito ao nobre Ticão pela sua emenda, é o seguinte, eu votei não pelo seguinte, eu acho que a família que gasta, no exemplo, R$30, pagando R$5, ele está pagando mais da porcentagem e não a porcentagem correta. Eu acho que quem gasta 300, já que for para ser votado, ele gastou 300, ele tem que pagar mais. O que gastou menos, vai pagar menos, que eu acho que é o justo. Cada um tem que arcar com a sua despesa dentro dos parâmetros. Bem, é só isso. Boa noite aos internautas, boa noite a todo o povo que aqui se faz presente. Wilson, a iluminação pública, se trata de iluminação pública, se bem que ela é para o pobre, ela é para o rico, ela é para o médio, é para qualquer um. Todo mundo usa a iluminação pública. Não podemos onerar a pessoa que gasta 300, 400 ou 500, a pessoa que tem uma empresa, no caso que gasta R$1.000 de força, ele vai pagar mais R$100. Agora, se a pessoa é baixa renda, suponha baixa renda, acho que R$5 não faz diferença para ninguém. Agora, faz diferença sim, a pessoa que gasta 1.000, ele paga 1.090. Você entendeu? Porque a iluminação pública não é só para o empresário. A iluminação pública é a população toda de Galha. Todo cidadão galhense, ele depende da iluminação pública. Então, por isso que eu e o Ticão usamos desse meio de fazer essa emenda aí, para poder... Não vai suprir todas as necessidades do prefeito, ainda pode chegar esse projeto lá embaixo, o prefeito vetar isso aí, ele dizer que não é viável isso aí, ele querer os 9%. Mas achamos por aí. Não foi isso, Ticão? Porque a iluminação pública, ela é para todo mundo. Tanto faz o rico como o pobre, ele depende da iluminação pública. Isso foi baseado nesse termo que nós fizemos essa emenda aí. Muito obrigado. Com todo respeito, senhor Luiz, eu respeito a opinião do senhor Ticão, pela emenda e tal. Só que é o seguinte, o que eu falei é o seguinte, não é justo o cara que gasta 30 pagar igual um que gasta 300, que tem vários aparelhos domésticos. Perfeitamente, isso trata-se de iluminação pública. A pessoa que gasta 30, ele depende da iluminação pública, ele tem um poste na porta da casa dele. E a pessoa que gasta 300, ele tem um poste só também na casa dele. E o cara que gasta 1.000, ele paga mais porque ele gasta mais. Eu queria pagar 1.000 e ter arrecadação para pagar 1.000. Tá certo. Tá certo, mas aí é o seguinte, eu quero fazer uso da palavra, a iluminação presidente. É um poste para cada casa, ou seja ali, ou 4 lâmpadas para cada quarteirão aí. A pessoa agora, a gente podemos deixar a carga, tudo numa pessoa só, ou num empresário só. Foi pensando nisso aí, agora o projeto, a emenda foi aí, foi votado, foi aprovada, então acho que não temos mais o que discutir. Muito obrigado. Só gostaria de informar os senhores vereadores que é o seguinte, a partir do momento que chega um projeto aqui, ele chega com uma finalidade.
Finalidade essa é que seja suprido o gasto para que seja feito um serviço à altura. Eu votei contra esse projeto porque esse valor não vai suprir o gasto. Ou o prefeito vai tirar dinheiro de outro lugar para suprir esse gasto, ou o prefeito não vai realizar o que tem que ser feito. Então, essa é a minha opinião. Cada um tem sua opinião, essa é a minha opinião. Não adianta a gente fazer uma lei que não vai suprir o que ela tem necessidade de ser feito. Certo? Fazer uso da palavra, presidente. Foi não. Com relação a esse projeto, seria interessante que não houvesse esse projeto, que não houvesse essa necessidade. É que tudo está pesando, está sobrando para o município. O governo federal reduz, abre mão lá do IPI, dos produtos de linha branca, e acaba sobrando para quem? Para o município, para a arrecadação do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. Então, tudo vai sobrando para o município, tudo vai sobrando. Seria interessante que ninguém pagasse nada. Só que a prefeitura é uma empresa pública, vive de arrecadação. E não tem como você renunciar na crise que está tendo para poder fazer média. Seria interessante que ninguém pagasse nada. Só que os salários de servidores, a folha de pagamento, inclusive os subsídios dos vereadores, aqui ninguém aqui é vereador de graça, todo mundo recebe por mês aqui. Os salários dos vereadores, que são subsídios, então tudo isso vai do quê? Provém de onde? De arrecadação. Então não tem que fazer média. Então eu votei contra essa emenda, votei consciente. Para mim é interessante que essa casa sempre estivesse cheia, mas eu não voto para fazer média para 1, para 2 ou para 3, eu não falo para a plateia, eu falo para o povo e falo aquilo que eu estou sempre em paz com a minha consciência. Eu não quero dizer com isso que todos são bem-vindos e que oxalá que voltem mais vezes. Eu acho que o cidadão tem que ser participativo, cobrar e acompanhar. Não é só votar no primeiro domingo do mês de outubro, não, mas tem que voltar sempre a acompanhar o serviço do Legislativo. Não é só esse projeto que é importante. Todos que são votados e aprovados nessa Casa de Lei são importantes. Somos nós que atribuímos e damos condições para que o prefeito possa executar alguma coisa. Não existe administração pública somente com o Executivo, mas com o Executivo e Legislativo. Então, não estou aqui para poder fazer média, o voto meu foi consciente e seria interessante que não houvesse mais impostos, que não houvesse, mas se não fizer isso, como que a prefeitura que está descapitalizada vai trabalhar, como que vai sobreviver, se necessita. Então temos que ser conscientes, cidadãos conscientes, e é isso, e é o que eu tenho dito, presidente. Falei. Ô, presidente, um minutinho, por favor. Eu votei a favor da emenda porque até mesmo esse valor foi chegado a uma conclusão que o prefeito ele consegue suprir essa nova lei aí para os gastos necessários de lâmpada, braço, o que for. O que já pagava da energia, ele já tem no seu orçamento que ele já gastava. Então, por isso que eu fui a favor da emenda, por esse motivo, porque eu cheguei à conclusão disso daí, que votando esse valor da emenda já é o suficiente para ele suprir as lâmpadas, os braços, essa nova lei da CIP aí, que está se colocando aí para a população pagar. E o restante, ele já tem no orçamento, porque sempre pagou, a prefeitura sempre pagou a energia. Então, é por isso que eu votei a favor da emenda. Encerrada a discussão, em votação o projeto de lei número 038/2014. Com a emenda, né, Raul? Com a emenda. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado em turno único de discussão e votação o projeto de lei número 038/2014, de autoria do prefeito municipal da cidade de Galha, na qual institui a contribuição de iluminação pública no município de Galha. Finalmente, entra em turno único de discussão e votação o projeto de lei número 039/2014, de autoria do excelentíssimo prefeito municipal da cidade de Galha, que autoriza o poder público municipal a desafetar, alienar por doação com encargos uma área de propriedade do município à empresa Cacique Madeiras Limitada. Em discussão. Encerradas as discussões, em votação o projeto de lei número 039/2014. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado em turno único de discussão e votação o projeto de lei número 039/2014, de autoria do excelentíssimo prefeito municipal da cidade de Galha, São Paulo, que autoriza o poder público municipal
desafetar e alienar por doação com encargos uma área de propriedade do município ou empresa Cacique Madeira Limitada, microempresa. Providencia a Secretaria de Expedição do autógrafo das disposições aprovadas ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para fim de sanção. Não, é o seguinte, porque foi 4-4. Não. Aí o senhor tem que desempatar. Não, eu fiquei sentado. Ah, ficando sentado já é o que basta? Pode. Então tá, desculpa. Não havendo mais pauta para a ordem do dia, passaremos em seguida para explicações pessoais. Tem a palavra por 10 minutos o vereador Luiz. Vereador Carlinhos. Bom, eu já fiz a saudação no começo, então vamos passar por cima dessa formalidade. Bom, queria falar aí ainda sobre esse projeto, né? O projeto, para mim, como a maioria, todo mundo viu, eu fui contra, assim como os outros 3 colegas, mas o sim ganhou, né, a votação democrática. Mas eu acho que pelo menos, como a vereadora Ana falou, foi mais justo. Porque os 13 mil que a prefeitura já pagava, ela vai continuar pagando. E nós vamos acabar pagando uma conta aí de 10 mil. Para mim, eu sou contra porque eu acho que a população brasileira, seja imposto municipal, seja imposto estadual, seja imposto federal, ou qualquer tipo de taxa, eu acho que o povo brasileiro não aguenta mais. Então, por isso, eu fui contrário a esse projeto. Não preciso aqui fazer demagogia, fazer nada disso, graças a Deus, estou aqui, a população que escolhe o vereador que vai estar aqui, graças a Deus eu fui escolhido 4 vezes. Enquanto o povo achar que eu estou fazendo um bom trabalho, o povo vai me reconduzir, como a qualquer um de nós. Quando a população achar que não dá mais, que não estou contento, vai tirar. Porque eu não nasci vereador. Eu gosto muito de ser vereador. Gosto muito de participar, gosto muito de ajudar a população da minha cidade, mas eu não nasci vereador. Quando a população achar que eu não estou mais trabalhando contento, ela vai me retirar e a minha vida segue como sempre. Mas eu queria agradecer a população ter aqui, faço minhas as palavras do Marcelo, que a população participasse mais. Se não for vindo aqui, às vezes incomoda, tal, passa pela internet, né? Mas que a população acompanhasse os trabalhos do Legislativo, né? Para que ficasse mais inteirado das coisas que acontecem no nosso município. Então, acho que era isso que eu tinha para falar, presidente. Muito obrigado pelo tempo nessa discussão democrática. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a vocês que participaram hoje. Vereador Wilson. Vereador Doraci. Dadinho. Ana. Bom, boa noite a todos. Eu só quero, então, falar sobre o projeto, então, total, que eu fui contra. Já falei sobre a emenda, o porquê, e vou falar do projeto, porque eu acho que dessa maneira amenizou os dois lados. Nem jogou tudo para a população e também, né, estava ali para ser aprovado, ou dessa maneira ou não. Eu fui contra, mas foi aprovado. Então, a população está ciente que pelo menos amenizou um pouco. Não está sendo os 9% e o projeto do jeito que estava. Pelo menos ajuda os dois lados. Muito obrigada. E sem contar também que em janeiro tem um aumento de 28% na luz, né? Por isso que eu fui contra também. Olha, eu vou ser sincero para vocês. Em 10 anos que eu frequento essa Casa de Leis, eu nunca vi aprovar uma emenda e reprovar o projeto. A mesma equipe que aprovou a emenda reprovou o projeto.
Presidente, no meu mandato, há 4 anos atrás, aconteceu muito isso daí. Foi muito aprovada a emenda e não foi aprovado o projeto, né? Então, acho que nós somos liberais aqui, todo mundo tem o direito de aprovar a emenda e não aprovar o projeto. Porque a emenda eu até fui, assim, favorável, porque amenizou. Então, eu acho que a sua memória está meio fraca, assim, eu acho que o senhor, a mesma equipe que faz a emenda no projeto, transforma o projeto do jeito que eles querem e depois vota contra. Eu não entendi, sinceramente. Eu fui contra a emenda e fui contra o projeto, porque eu achei que não está certo. Mas puseram uma emenda no projeto e votaram contra o projeto. Rapaz, eu estou vivendo e aprendendo como vereador. Estou vivendo e aprendendo. Eu acredito que é o seguinte, se eu coloquei uma emenda num projeto, é porque eu quero o projeto naquelas condições. Aí eu voto contra o projeto. Vivendo e aprendendo, ó, vereador. Nada mais havendo para tratar, dou por encerrada a presente sessão e já passaremos para a 26ª sessão extraordinária do dia 24 de 11 de 2014. Oi? Aquele projeto. Convido o senhor primeiro secretário a proceder à chamada dos senhores vereadores. Vereador Aguinaldo Aparecido Valério. Presente. Vereadora Ana Maria Bortoleto Rivabeiro. presente. Vereador Carlos Alberto Miziara Ferreira. Presente. Doraci Marcelino Martins. Presente. Francisco Martins Saraiva. Presente. Luiz Desânia Víquio. Presente. Marcelo Pereira da Cruz, presente. Sara Maria Tamelini. Presente. E o Wilson Lourenço da Silva. Presente. Se fazem presente os 9 vereadores na 16ª sessão extraordinária, senhor presidente. Havendo o número legal, dou por aberto o trabalho da 26ª sessão extraordinária e, como não existe expediente, considero válida a presença dos senhores vereadores, que responderam à primeira chamada e passaremos em seguida para a ordem do dia. Entra em turno único de discussão e votação o projeto de lei número 041/2014, que dispõe sobre a alteração de metas e valores de diretriz para o PPA 2014-2017, LDO para 2014 e abertura de crédito especial e adicional suplementar ao orçamento 2014. Em discussão. Encerrada a discussão e votação, o projeto de lei número 41/2014. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado em turno de discussão e votação o projeto de lei número 041/2014, que dispõe sobre a alteração de metas e valores, diretriz ao PPA 2014-2017, LDO para 2014 e abertura de crédito especial e adicional suplementar ao orçamento 2014, nos termos do artigo 256, parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara Municipal da Cidade de Galho, Estado de São Paulo. Encaminha-se ao tópico das disposições aprovadas do excelentíssimo senhor prefeito municipal para fim de sanção. Entra em turno único de discussão e votação o projeto número 42/2014, que acrescenta o parágrafo único do artigo 1º da Lei Municipal 2.271, de 12 de agosto de 2014. Esse projeto é o projeto da rua, lá na propriedade do Netinho, na qual não estava o projeto aprovado pela essa Câmara, estava conflitando o número da matrícula. O número que estava no projeto da matrícula não correspondia à matrícula que estava o verdadeiro terreno. Então foi feito um novo projeto para que fosse incluído o número da matrícula para que fosse levado no cartório. Pela ordem, senhor presidente. Eu queria saber se eu devo votar o projeto ou não. Por quê? Por ser primo. Não tem problema. Melhor não, o projeto né? já foi votado, isso é só uma emenda no projeto. Hã? Pode. Só foi feita uma alteração no projeto. Não, tudo bem, mas se está corrigindo, eu quero saber se eu... Não tem problema? Não precisa se abster, não. Encerrada a discussão, em votação o projeto de lei número 42/2014, os favoráveis permanecem sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado em turno único de discussão e votação o projeto de lei número 42/2014, que acrescenta o parágrafo único do artigo 1º
da Lei Municipal número 2.271, de 12 de agosto de 2014, nos termos do artigo 256, parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara Municipal da Cidade de Galho, Estado de São Paulo. Encaminha-se ao autógrafo das disposições aprovadas ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal para fim de sanções. Antes de encerrar a sessão, eu gostaria de comunicar aos senhores vereadores que a Secretaria da Casa está à disposição para receber a nova chapa da nova presidência da Câmara. A próxima sessão será dia 8, com a pauta exclusiva para a votação da presidente da Câmara. Existe uma chapa já registrada. Não entrar o negócio do cacique lá? Já entrou. Entendeu? Então, já existe uma chapa registrada e poderemos, então, se alguém tiver vontade de registrar sua chapa, seja à disposição. E nada mais havendo para tratar, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo a presença dos senhores presentes, vereadores, e ao público presente, e aos internautas que nos acompanham.